Muito bom! Bom dia a todos e todas, agora oficialmente. Estou muito feliz de estar aqui na nossa terceira edição do Diálogos da S. Hoje nós vamos falar de mulheres plurais. E a gente tem feito essa sequência de diálogos exatamente para a gente proporcionar mais letramento e colaborar com as empresas ampliando a sua visão sobre os temas que falam de diversidade e inclusão, apoiando nas pautas de ESG, principalmente em todas as empresas. E aqui hoje a gente tem várias convidadas super especiais que eu já vou apresentar, mas antes de mais nada eu queria aqui trazer a Carol da S, que é a nossa colaboradora, que vai estar aqui no nosso apoio. No final, ela vai fazer um sorteio, então fiquem aguardando que vai ter aí um sorteio de vídeos de lugar de fala para você poder aprofundar ainda mais o seu conteúdo a respeito de diversidade e inclusão. E nós estamos também aqui com intérprete de Libras, então estamos com o Felipe, com a Letícia, para que a gente possa tornar cada vez mais os nossos eventos acessíveis. A ideia é que todas as pessoas tenham acesso a todos os conteúdos e por isso nós contamos aí com essa parceria incrível que a gente já vem aí há longo tempo. Então, Felipe e Letícia, super obrigada. Agradecemos imensamente vocês estarem aqui conosco. Antes da gente começar esse bate-papo, queria só falar um pouquinho que a S está aqui para somar, acrescentar e tornar plural. A S, ela vem da sonoridade da letra S, que no final das palavras ela soma, ela acrescenta. E esse é o nosso objetivo. Nós trabalhamos com duas frentes de atuação principais. Então, nós somos tanto na parte de treinamento e desenvolvimento voltado para a liderança, mas principalmente voltado para a cultura inclusiva. Então, se precisarem depois, é só marcar um cafezinho com a gente, que a gente vai adorar contar um pouquinho mais do que a gente faz para vocês. E agora, entrando de fato aqui no nosso dia de hoje, por que a gente escolheu falar de mulheres plurais? Bom, primeiro é importante a gente pensar que não existe uma mulher universal, uma mulher única que represente todas as mulheres. Se a gente for pensar dentro de todas as ondas do feminismo, a gente começou com um feminismo muito branco, que depois foi super questionado pelas ondas do feminismo negro, onde a gente falou que não há como a gente discutir mulheres sem a gente pensar nas interseccionalidades que nos cruzam. Então, a gente é muito mais do que uma única identidade. E aqui a gente tem as nossas interseccionalidades. Tem uma fala da cantora Pitty, que eu gosto muito, que ela fala que se o seu feminismo não inclui mulheres negras, brancas, gordas, magras, trans, com deficiência, com mais idade, o teu feminismo não serve para mim. Exatamente porque a gente precisa pensar nessas mulheres que são plurais, que são diversas e que vêm de vários lugares. E para fazer isso, hoje a gente convida aqui 4 convidadas super especiais, que é a Ana Silvia, a Paula Rodrigues, a Joyce Tucci e a nossa colaboradora, que hoje está como convidada especialíssima, a Irina Talbot. E para a gente começar esse bate-papo, gente, eu vou pedir para que cada uma delas se apresentem, contando qual que é essa mulher plural que elas são, da onde que elas partem, e contando um pouquinho delas. E eu vou começar convidando aqui a Irina, já que ela já é de casa, para ela começar a abrir os trabalhos. Então, Irina, por favor, comece se apresentando. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui, que reservaram esse tempo. É muito bom estar com vocês. Bom, eu me chamo Irina, né? A maioria já deve me conhecer aí das redes sociais da S. Sou colaboradora S, vai fazer 1 ano. E da onde que eu parto? Eu gosto muito dessa pergunta e eu gosto de começar me apresentando falando que eu tenho 30 anos e me restam 5 anos de vida.
E não é que eu espero morrer aos 35 anos de idade, mas que essa é a expectativa de uma vida de uma mulher trans no Brasil. Quando a gente fala em números, né, sobre expectativa de vida, que é 35 anos, que é X idade, às vezes os números eles perdem a identidade, a história que tem de vida por detrás, né, desse número, dessa estatística. Então eu gosto de trazer esse dado porque é muito relevante nós pensarmos que são pessoas. Por trás dos números existem histórias, existem vidas, e toda vida importa. Então, eu gosto muito de começar me apresentando assim. Eu tenho uma história de vida muito louca, já passei por 50 vidas só nessa encarnação, e a gente vai tentando perdoar tudo que for possível para não encarnar mais. Esse é o objetivo. Mas gosto de trazer que como uma pessoa trans, né, nasci e fui identificada com o gênero do sexo biológico, e aí passou toda uma revolução de vida para que eu pudesse conseguir começar a transição, que eu comecei de forma tardia na minha vida, comecei lá com 24 anos de idade, e ainda assim foi todo um trabalho, uma dificuldade para conseguir simplesmente entender onde eu estava e me localizar nesse processo. Às vezes parece que é muito fácil, né? A questão da transição de gênero, que na verdade não é, e eu tive que passar por duas saídas de armário, eu costumo falar. Eu tive que sair do armário como uma pessoa que eu entendia que eu era um homem gay na época, e depois eu tive que perceber, sendo um homem gay, que eu não era um homem gay. E aí eu tive que sair do armário da homossexualidade para entrar, de fato, na transexualidade. Então, foi dois processos, e cada processo muito difícil, muito complexo, mas muito produtivo, porque por ter passado por isso, eu consegui entender, de fato, quem eu era e quem eu não era. Então, foi muito necessário na minha vida. Também gosto de falar, né, do lugar que eu parto como mulher, que eu venho de um lar muito conservador, muito religioso, então, no meu lar, eu não tive suporte, eu não tive apoio, eu não contei com família, pelo contrário, quando na primeira saída de armário eu fui expulsa de casa, eu tive que ir para a rua, eu passei por uma série de dificuldades, mas não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido optar ali pela luta, pela perseverança de descobrir de fato quem eu era e assumir essa identidade de quem realmente eu não somente era, mas poderia ser. O processo de transexualidade, é claro que eu costumo brincar que parece que quando a gente assume a identidade trans, a gente carrega uma plaquinha aqui atrás, escrito trans, apontando para a nossa cabeça, e todo momento a gente fala disso, sobre isso, mas não é isso que eu espero, não somente para mim, mas também para outras pessoas trans. Eu espero que a gente um dia não precise carregar essa plaquinha. Por enquanto é necessário? Sim, é necessário por enquanto que eu assuma esse lugar, que eu canalize essa voz, que essa voz de um monte de pessoas trans que estão por trás de mim, que estão na história, esteja aqui nesse momento, nesse evento, alcançando pessoas diversas, mulheres e homens diversos, mas eu espero realmente que a gente chegue num ponto em que as pessoas não precisem se identificar como trans para alcançar outras pessoas, mas que o respeito ele esteja ali, de fato, presente em todo lugar, a diversidade, o acolhimento, a nossa pluralidade que é tão linda e tão maravilhosa. Eu sou gestora pública, formada pela FATEC de São Paulo, trabalhei mais de 4 anos no serviço público, na própria Prefeitura de São Paulo, com treinamento e desenvolvimento de pessoas, tanto servidores públicos, quanto pessoas em situação de vulnerabilidade social, que era o meu foco principal, mulheres negras, pessoas LGBTQIAPN+, e também pessoas em situação de rua, e atualmente sou graduanda em psicologia para cumprir aí com o meu sonho de adolescência de entrar nesse campo maravilhoso que é o da psicologia. Bom, essa é um pouquinho de mim,
e estou muito feliz de estar aqui com todos e todas vocês. Obrigada pelo convite, Gi. Tá no mudo. Muito obrigada, Irina. Que bom que você trouxe aí toda essa história. A gente fica muito feliz de poder ver que você está aqui com a gente. Bom, agora eu vou convidar, gente, uma pessoa muito querida, que é, na verdade, uma cliente que se tornou amiga e que a gente fez questão de trazê-la aqui para falar com a gente. Então, Joyce, está com você, querida. Bom dia, Gi, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria dizer que é um prazer, tá? Muito obrigada pelo convite. E bom, quem é a Joyce, né? Bom, eu sou paulista, gente. Eu tenho 37 anos, eu sou esposa do Vinícius, mãe da Manoele, e eu sou deficiente auditiva bilateral. Hoje, atualmente, eu uso aparelhos auditivos que contribuem muito, né, aí para minha comunicação, para minha qualidade de vida mesmo. E profissionalmente, eu sou enfermeira, né, de formação aí há 16 anos, com MBA em administração hospitalar, sou especialista aí em qualidade, auditoria em saúde, clínica médica, cirúrgica, oncologia, coach e analista comportamental também de coração. Eu já atuei em São Paulo, né, em grandes instituições, né, da área da saúde, como o Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, e há 6 anos eu aceitei aí o desafio, uma proposta de vir para Porto Velho, Rondônia, fazer aí a gestão de uma clínica de diagnóstico por imagem, e fiquei lá por 4 anos, e agora estou aqui na usina, né, em uma das maiores geradoras aí de energia do país, como coordenadora de saúde, né, e mais uma vez aí é um prazer, de verdade, estar aqui com vocês. Obrigada. Super obrigada, Joyce. É um prazer ter você aqui com a gente também. E principalmente porque a gente está falando de uma mulher com deficiência, que é uma deficiência invisível, né? Ela é oculta, as pessoas acabam não sabendo só de olhar. Então, isso traz alguns desafios que depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses desafios que a gente passa sendo as mulheres que nós somos. Quero convidar agora também a Paulinha, que é uma querida, uma amiga e que tem uma jornada incrível para falar. Paula, tá com você, meu amor. Bom dia a todos, a todas, a todos que estão aqui. Gi, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer poder falar um pouquinho. E eu sou Paula e ainda estou nesse processo de descoberta. Tenho 37 anos também, né? Estou formada em administração financeira, tenho formação em psicologia analítica, mas hoje trabalho como terapeuta holística. E esse foi o primeiro grande rompimento assim da minha vida, quando eu saí da área de desenvolvimento humano para continuar desenvolvendo pessoas, mas de uma forma mais intimista, mais acolhedora e dentro daquilo que eu realmente acredito, né? Daquilo, tendo a liberdade de poder ser quem eu sou e acolher tantas pessoas e tantas mulheres, porque o meu grande público é formado por mulheres, acho que 90% das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Mas além disso, eu sou uma mulher preta, sou uma mulher bissexual, sou uma mulher que decidi não ter filhos, embora tenha filhos do coração do meu primeiro casamento e tenho um enteado agora, né? Uma dessas filhas do coração é uma mulher trans e foi uma das minhas grandes viradas de chave, passar por todo essa transformação dela, até para que eu pudesse entender a minha bissexualidade. Mas como assim? Quando a Irina fala, né, de sair do armário, eu falo que eu tive várias saídas do armário. A primeira foi quando eu me descobri uma mulher preta, porque eu tenho a pele super clara, eu sempre alisei o cabelo, então eu sou filha de pai branco, minha mãe era uma mulher preta de pele clara também, e as pessoas não me enxergavam como mulher preta, logo eu também não entendia que eu era uma mulher preta. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo foi quando eu, desde sempre, né, desde sempre me senti interessada por meninas e meninos, mas isso não podia ser verbalizado, isso não podia ser falado, né?
Então, foram várias descobertas ao longo, por isso que eu falo que eu ainda sou uma mulher que está se descobrindo e que tem muito ainda para descobrir, né? E é claro que esse contato, esse trabalho com diversas pessoas, diversas mulheres, né, tendo experiências diversas, me ajuda muito nesse processo. Então, é um prazer muito grande poder falar um pouquinho sobre todas essas pluralidades que nos compõem e essas infinitas possibilidades de ser que habita cada um de nós. Tá bom? Obrigada, Gi. Obrigada, querida. Que bom te ouvir. Adoro ouvir você e é muito bom. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Deixei para o final, mas não menos importante. Trouxe aqui, gente, uma pessoa incrível que foi minha líder por vários anos e a gente tinha conversas muito filosóficas na fila do aeroporto e a gente sente uma saudade enorme de ter esse tempo juntas. E agora, gente, vou trazer aqui para vocês para a gente poder conhecê-la, Ana Silvia. Oi, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar com tantas pessoas que, com certeza, se estão aqui, é porque estão ouvindo algum chamado, é porque sabem que existe mais do que simplesmente, né, essa rotina, né, e querem aprender mais. Bom, eu sou Ana Silvia, tenho 56 anos, 3 filhas, sendo 2 gêmeas, e 2 netinhos, um casal de netinhos, então estou desfrutando dessa alegria que é ser avó. Trabalhei mais de 40 anos no mundo corporativo, né, sendo que aí nos últimos 24 anos, numa empresa que eu tive a possibilidade, essa grande aí, oportunidade de conhecer essa mestra aí, a Gi, e justamente por volta dos meus 50 anos, né, eu refletindo ontem, eu me tornei aí não líder, mas parceira, né, da Gisele. Foi quando eu entrei, como a Paulinha falou, nessa área de desenvolvimento humano, que isso aí mexe com a gente demais, né, ainda mais nessa fase da vida, nos 50 anos, que já é uma transição, tá, gente? Cheguem lá, não sei se alguém aqui já chegou, mas quem já chegou sabe, vem um chamadinho, vem uma coisa falando, será que a vida é só isso? Quem é você, né? Onde você está investindo os seus recursos, o seu tempo? Então, justamente isso veio, né? Essa parceria com a Gi veio nessa fase dos 50 anos, e isso foi despertando, né, em mim realmente uma vontade de saber mais sobre mim, de poder apoiar, de ajudar mais as pessoas. Eu lembro que a gente fez um curso de mentoria, né, na época, e eu falei para a Gi, é isso aí que eu quero fazer, né? Então, são coisas que vão aparecendo e a gente tem que dar atenção. Claro que essa transição, ela não é fácil, gente, do aspecto físico, né? Todo mundo sabe, lê, tem calores, perda de libido, perda de massa muscular, você engorda, do aspecto emocional, que você, nossa, eu não posso ter mais filho, não que a gente queira, né, nessa altura do campeonato, mas é uma coisa de esvaziar, é uma perda, é um processo de perda, né? Eu até conversei com a Gi algumas oportunidades, ninguém prepara a gente para isso, não tem conversa sobre isso, as mulheres que estão nessa fase, porque se a gente não tiver a cabeça muito boa, a gente é sugada por um arquétipo da mulher idosa que não posso fazer mais nada, né? E só se distraindo, ou com rede social, ou com televisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso nessa época, né? Então, fisicamente, emocionalmente, é uma transformação, um impacto muito grande, mas como tudo na vida, né? Vem sempre um lado bom, um lado que compensa muito, né? E no meu ponto de vista, veio uma ampliação, né, da visão das coisas. Eu vi uma palestra outro dia, não sei se é verdade, Gi, você que é psicóloga aí, depois pode confirmar, mas uma pessoa falando que Jung dizia que quando a gente fica mais velho, a gente precisa de óculos porque a gente não enxerga mais de perto. A gente só enxerga as coisas de longe.
Então, você tem uma bagagem, uma experiência, e ao mesmo tempo essa ampliação de visão para ver que aquele sofrimento que aquela pessoa está passando, ou você mesmo está passando, é necessário para o seu desenvolvimento, é necessário para o seu aprendizado, e você para de ficar se questionando, mas que injustiça, por que foi assim? E começa a se perguntar por que isso está acontecendo, o que isso está vindo me trazer, né? Então, gente, é maravilhoso desse ponto de vista, olha, garanto para vocês, viu? Não fiquem com medo não, porque vai valer a pena. E eu estou lendo um livro, né? Queria fechar falando que eu fiz um resumo muito interessante. Eu estou lendo um livro da Jean Chinot de Bolden. Eu não sei se vocês conhecem. Ela escreveu um livro que eu já tinha lido chamado As Deusas e a Mulher, né? Muito interessante, porque fala muito dos arquétipos das deusas gregas, Artemis, Atenas, Deméter, né, sobre a mulher e as fases da mulher. E ela escreveu As Deusas e a Mulher Madura, né? Então, eu estou começando, né, a ler agora para entender essa influência dos arquétipos aí na mulher madura. E ela classifica a vida da mulher em 3 fases: donzela, mãe e anciã. Né? Então, a donzela é aquela fase onde você experimenta muita coisa da vida, né? Onde você vai experimentando relacionamentos, emprego, muito sem compromisso. A fase mãe não necessariamente é para quem tem mãe, mas é onde você coloca energia em alguma coisa, é um esforço ativo muito grande. E mulheres que têm filhos e estão construindo carreira, olha, a esperança, viu? Uma hora passa, a vida fica mais sossegada, porque realmente eu pensava já isso antes de ler, né? É uma fase onde se exige muito, você precisa cuidar dos filhos, você precisa cuidar da carreira, então é uma exigência, um desgaste muito grande. E a fase da anciã, né, que a gente sempre vê como negócio, nossa, de idosa, não, é a sapiência, né, é a fase da mulher sábia, a fase onde você olha e fala, isso vai passar, isso está acontecendo por causa de tal causa, então você consegue enxergar mais o mecanismo do universo, porque muitas vezes a gente acha se isso é justo, é injusto, não, vamos olhar como é que o universo funciona, como é que a natureza funciona, e a gente funciona da mesma maneira. Então, procurar se adaptar muitas vezes para sofrer menos, né? Porque realmente tem um ditado que é certo, que não dá para ser feliz e estar certo, gente. E é isso que eu tinha aí para falar sobre a Ana Silvia. Obrigada, Ana. Muito bom ter você aqui com a gente também. Bom, gente, vocês estão vendo que a gente só tem gente incrível aqui para falar com a gente. Eu vou fazer como que vai funcionar agora, né? Eu vou fazer uma rodada de perguntas e eu vou fazer uma pergunta para que todas elas respondam. Se vocês quiserem, gente, fiquem à vontade para ir interagindo no chat, que daí depois eu vou colhendo um pouco das perguntas para poder falar com vocês também. E também queria deixar aberto para que no final a gente vai ter um espaço onde a gente vai poder bater papo mesmo, abrir aqui, todo mundo ir falando, então a gente vai se organizar para poder ter esse momento que vai ser super gostoso. Uma coisa que eu acho que é super importante, e eu ouvi esses dias no Mano a Mano, que é um podcast do Bano Brau com a Flávia Oliveira, que é uma jornalista da Globo News, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou, eu não permito que as pessoas usem a minha história como exemplo, porque eu vejo a minha vida como uma travessia, e pode ser que em algum momento da minha travessia eu tivesse tomado uma decisão diferente e eu não estivesse aqui tendo essa conversa. Então, a gente deve muito mais do que se comparar, se inspirar, porque na comparação a gente vê o que falta. Na inspiração, a gente vê o que a gente ainda pode alcançar. Então, eu acho que é desse lugar que a gente precisa partir para ter uma conversa com mulheres tão legais, tão incríveis. Porque não há como comparar as nossas histórias. Nós partimos de pontos diferentes, de lugares distintos, mas a gente pode se inspirar e muito, porque a história de uma, com certeza, colabora muito com a outra. E já passou do tempo da gente ficar competindo, está na hora da gente colaborar, e por isso a sororidade realmente é a palavra de ordem, é onde a gente tem que juntar as mãos e estar aqui juntas e juntos para que a gente possa ter cada vez melhor uma sociedade mais equânime e que seja mais acolhedora
para todas as pessoas. E aí, a pergunta que eu quero fazer agora é uma pergunta super fácil, gente, que eu mesma fiquei refletindo, depois eu vou falar sobre as minhas reflexões sobre ela, que é: o que te define como mulher? E aí eu quero começar pela Paula. Meu amor, o que te define como mulher? Você sabe que essa pergunta eu também fiquei pensando muito nela quando eu li. Eu lembro que em meados de 2007, depois de sair de um relacionamento bastante abusivo, eu era uma menina, tinha 21 anos, e eu não sabia o que me definia enquanto mulher. E foi quando eu comecei a ter o primeiro contato, tive o primeiro contato com Jin Shinoda, né, lendo o Milionésimo Círculo, o Anel do Poder, fui ler Lua Vermelha, toda essa literatura. E cada uma delas vem trazendo algumas coisas, né? Naquele tempo um pouco menos do que hoje. Hoje a gente já tem literaturas que falam, né? Tinha algumas naquela época até bem preconceituosas que diziam que o que te definia como mulher era o útero, né? E hoje a gente sabe muito bem que não tem nada a ver com isso. Eu falo que o que me define como mulher é exatamente essa capacidade de ser tantas em uma, pelo menos para mim. Essa habilidade, essa coisa que existe em cada uma de nós, em cada um de nós aqui, que nos dá a possibilidade de ser tantas em uma. Eu acho que isso é o que me define, porque como mulher, né? E antigamente, quando alguém me perguntava, né, quem é a Paula Rodrigues? Tanto que, se vocês prestarem atenção, a primeira coisa que eu falei foi: eu sou uma mulher, né? Porque, de fato, eu sou mulher, porque eu me identifico enquanto mulher. E é essa possibilidade de ser que me faz sentir com tanta veemência, sabe? Esse feminino, esse poder. Mas é uma pergunta que eu já escrevi um bocado sobre ela, depois vou até compartilhar com você e com aqueles que quiserem, né? Porque a gente pode escrever, acho que um livro inteiro sobre isso e não vai conseguir ter uma resposta única, porque eu tenho certeza que cada uma que está aqui, se a gente perguntar o que te define como mulher, ela vai trazer uma resposta ou uma palavra diferente. Tá? É isso. Obrigada, meu amor. Agora, para continuar a responder esta pergunta, Ana. Na pergunta capciosa que eu fiquei, eu acho que, gente, refletindo umas 2 horas ontem sobre essa questão de definição, né? Eu posso falar do momento atual, porque como Sócrates, né? Eu estou muito naquela só sei que nada sei. Quanto mais o tempo passa, eu vejo que várias verdades sobre mim mesma, né, vão sendo desconstruídas e eu vou vendo outros aspectos que eu não enxergava, né? Então, porque a gente nunca é a mesma pessoa, né? Então, a pessoa de hoje tem as experiências de ontem, que ontem de manhã a gente não tinha, então a vida é um eterno aprendizado, né? E quando a gente se fecha, né? A gente sabe que não tem, quando a gente tem todas as certezas, não tem porque como entrar, né? Outro aprendizado. Mas eu acho, né? Assim como a Paulinha falou, eu acho que essa questão de você conseguir executar realmente vários papéis, dependendo da situação, né? Eu comparo muito isso com a liderança, a Paulinha falando, eu fui pensando, né, em aspectos da liderança, a mulher foi feita para ser líder, né? Porque é isso, o que essa pessoa precisa nesse momento, né? Não tem aquela forma de atuação única, então é isso que eu vejo realmente hoje, né? Se eu pudesse definir essa capacidade de sentir, né? De sentir, é dor, é prazer, né? Então, isso que eu acho, permitir sentir, então, acho que a Ana Silvia, como mulher, se permite isso, né? Não sei se eu fosse um homem, se me permitiria, se isso é uma coisa que vem da essência feminina, né?
Às vezes eu estava lendo outro dia que o homem, eu achei muito interessante, né, de arquétipos, né, de ânimos e ânima, né, que o homem ele é mais profundo, mas ele é mais estreito, desculpa, mas, gente, é característica, tá? É o masculino, não é o homem nem a mulher. Ele é mais estreito, mas muito mais profundo, e a mulher ela é muito mais ampla. E às vezes ela não se aprofunda, mas ela consegue perceber coisas que muitas vezes o masculino não consegue, né? É aquela intuição, né? Então, o homem, o masculino, ele é muito de criação e a mulher é muito de relacionamentos. Então, acho que a gente tem, e eu sinto isso, que eu tenho essa percepção de sentimentos e de que maneira agir naquele momento para realmente facilitar ou para confortar, ou mesmo para deixar a pessoa sofrer, porque naquele momento eu só falo, estou aqui, mas vai, porque é o seu aprendizado aí que precisa ser continuado, tá? Mas é uma coisa que eu acho que todo dia, Gi, a gente vai vendo uma nova, e acho que esse é o segredo, né? Todo dia a gente se permitir, né, mudar, aprender, desconstruir, reconstruir. Linda, Ana, obrigada pelo que você trouxe. Aqui, bem interessante esse ponto que você trouxe, né, dos opostos, né? Eu tenho lido muito a respeito de raça, não necessariamente a respeito sobre o feminismo, mas principalmente sobre raça. E uma das coisas que eu tenho lido é que, assim, só existe o negro porque tiveram que criar o branco para criar o negro. A questão racial, ela só vai existir dentro dessa dualidade. Assim como também eu vejo que a gente só está conseguindo falar sobre uma pessoa ou outra porque a gente está falando de polos, né? Então é interessante a gente trazer que a gente está sempre em comparação para poder fazer a referência de definição. E aqui, só para compartilhar no chat, né? A gente tem aqui a Barbosa Gabi, que colocou, né, que a sensibilidade é algo que me define, a capacidade de observação e tentar chegar a enxergar a longo prazo. Muito legal, obrigada. Quem quiser colocar aqui no chat também o que você acha que te define, gente, fiquem à vontade que eu vou adorar ler e compartilhar aqui com o pessoal. E para a gente continuar, eu vou chamar a Joyce. Joyce, conta para a gente o que te define como mulher. Gente, assim, o que me define como mulher, eu pensei muito e encontrei duas palavras, assim, que encaixou perfeitamente. Coragem e um olhar positivo para a vida. Mas daí eu pensei que a Joyce, há um tempo atrás, ela não era exatamente essas características, né? Então, essa questão da transformação, né? A Joyce menina não tinha essa característica de coragem e positividade. Então, eu linkei muito a mulher com a característica da maturidade que vem com o tempo, né? A Joyce, por exemplo, eu passei como, né, todas nós aqui, passamos por uma série de eventualidades na vida, e no meu caso foi o que disparou essa coragem e esse olhar positivo. Então, eu vim de um relacionamento abusivo também, assim como a Paula mencionou, muito dentro dessa fase também, dos 20 e poucos anos. Vivi 10 anos num relacionamento extremamente abusivo. Foi justamente o momento onde eu descobri, né, diagnostiquei, melhor dizendo, a minha deficiência auditiva. Então, eu não nasci com ela. Tenho uma síndrome de Meniere, que causa aí a perca progressiva da audição e degenerativa. Então, não tem cura. Então, eu fui descobrir, né, eu nasci com audição normal e ela vem desencadeando desde os 18 anos de idade, e foi justamente nesse momento onde eu estava saindo, né, ou tentando pelo menos sair desse relacionamento abusivo, onde eu pensava, quem que vai querer se relacionar com uma pessoa que vai ficar surda, né? Eu ainda não era, mas assim, como que vai ser isso? Então, eram muitos medos, né, nesse momento. Como tudo na vida surpreende, é óbvio que eu encontrei essa pessoa maravilhosa depois que me casei, que é o meu marido, que é alguém que me encoraja muito, inclusive quem me incentivou a fazer a minha readaptação, enfim, né, a minha reabilitação.
E no meio de tudo isso, a Joyce enfrenta outros grandes desafios, né? Um óbito fetal, eu tive uma perca aos 7 meses de gestação. Um ano depois, engravidei da minha filha, que nasceu prematura de 26 semanas, e enfrentou aí 3 meses de UTI. Então, hoje ela é perfeita, maravilhosa. E daí é aí que eu encontrei esses 2 pontos, a coragem para ter enfrentado tudo isso. Eu precisei da coragem. E não quer dizer que eu não tive medo, muito pelo contrário, durante todos esses momentos da minha história, eu tive muito medo. Mas foi aí que eu fui desenvolvendo essa coragem, porque não tinha outra opção. Então, a gente vai desenvolvendo essa coragem, essa coisa de, não, eu vou conseguir, eu vou além, eu vou vencer, né? E a questão da positividade, que no meio de tudo isso, olha quanta coisa boa aconteceu, né? Então, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, perdi um filho, mas eu tenho uma filha, então deixa eu aproveitar, deixa eu olhar para isso de uma forma positiva, para que eu consiga viver na essência cada um desses momentos, né? E carregando essa história, eu poder contribuir, poder compartilhar, né? E poder agregar na vida de outras pessoas. Então, hoje, eu digo, a Joyce é definida como coragem e positividade. É isso. Hoje eu estou brigando com o microfone. Que linda, Joyce. Muito obrigada pelo que você trouxe. Por último, mas não menos importante, e porque ela sempre traz esse ponto e a gente traz essa discussão sempre muito profunda nos nossos treinamentos e nas nossas discussões. Irina. Olha, eu gosto de pensar, e como todas aqui, eu reflito bastante sobre isso. Nada e nem ninguém me define como mulher. Absolutamente nada, nem coisa alguma. Mas aí para eu responder, eu preciso dizer, a gente não é a gente sozinho, né? Ninguém é sozinho. A gente não vem para o mundo sozinho, sem a ajuda de nossa mãe, por exemplo, de quem nos gera. A gente não faz nada sozinho, a gente não aprende nada sozinho, a gente não ama sozinho, a gente não odeia sozinho. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz com o outro, com outra pessoa. E eu gosto de pensar nisso porque, e aí respondendo à pergunta, né, do que me define como mulher, não é nada e nem ninguém, nem eu mesma, mas é o reconhecimento do outro. Nós somos, né, seres sociais. O reconhecimento do outro, que me reconhece como mulher, me faz enxergar que, sim, eu sou mulher. E aí me faz pensar por que eu sou mulher? Por que o outro me reconhece como mulher? O que faz com que essa outra pessoa olhe para mim e veja que eu sou mulher? Então, eu gosto muito de pensar sobre isso, porque isso é o que faz a gente continuar se desenvolvendo e crescendo, não só na vida, em metas, em objetivos, mas como seres humanos melhores. Então, isso responde à pergunta. Mas como a gente sempre fala, né, internamente, filosofa e fala em treinamentos, eu também gosto de pensar e falar que não existe um ser mulher, né, que seja o ideal. A gente às vezes cria isso na nossa cabeça, de que existe um homem ideal, uma mulher ideal, ou um ideal que a gente quer alcançar da perfeição do que é, e isso não existe. E aí eu gosto de brincar, como eu venho desse histórico religioso, eu gosto de trazer fatos curiosos da Bíblia, por exemplo. Está dizendo em Gênesis que Deus criou homem e mulher à sua imagem, à perfeição. E a perfeição deu errado. Então, não existe um padrão de homem e mulher perfeito, porque os que existiram deram errado. Então, por que a gente continua estabelecendo esse padrão de perfeição hoje em dia para as pessoas? A gente não vai chegar no que é ser uma única mulher, porque existem diferentes mulheres, diversos homens. E aí temos aqui só um recorte básico de Gisele, Paula, Ana, Joyce, Maria, Adri, a Carol, tantas pessoas diferentes expressando o que é ser mulher. E se você for perguntar para cada uma vai ter uma resposta distinta. Então,
eu gosto de trazer isso porque não dá para responder isso de forma simples, mas dá para a gente pensar o que cada uma expressa, o que cada uma de nós traz e agrega nessa construção do ser mulher. Obrigada, Irina. Demais, como sempre. Eu vi aqui que temos a Andrea colocou que para mim ser mulher é determinação, posicionamento e identificação. Eu não sou mãe e pai ao mesmo tempo. Não, eu sou mãe. Muito bom, Andrea. Maravilhosa. Eu fiquei me perguntando também o que me define como mulher. E aí eu parei para pensar, né? Eu falei assim, eu sou neta da Dona Olinda, eu sou filha da Dona Sueli, sou mãe do Pedro e da Alice. Eu tenho tantos papéis, eu sou tão múltipla, sou tão diversa dentro de uma única pessoa que é tão difícil me colocar numa caixa, né? Eu sou a esposa do André, eu sou amiga de tantas pessoas, então é muito difícil eu pensar no que me define como mulher. Mas aí eu fui pensar um pouco no que faz com que eu seja vista como mulher. E aí eu vejo que as minhas características, elas poderiam ser características tanto de um homem quanto de uma mulher. E não necessariamente o fato de eu ser corajosa, de eu gostar de dar risada, de dar abraços de urso super quentinhos, isso pode ser uma característica de qualquer pessoa, independente do seu gênero. Mas as barreiras que eu enfrento por ser mulher é algo que me define, porque acaba sendo algo que eu tive que passar, que eu só passei por ser mulher. Que talvez tendo na mesma situação um outro homem, ele não teria passado pelas mesmas questões. Então, talvez muito dessa dualidade é o que acaba trazendo isso. Mas a palavra definição é algo que eu não gosto, porque eu acho que coloca a gente em caixa. E como todas disseram aqui, a gente é tanta coisa, a gente tem esse olhar tão amplo. Não sei se a frase do Jung é verdade, mas eu adorei que é essa coisa de que a gente para de enxergar de perto porque a gente olha grande, a gente olha longe, a gente olha o todo. Então, adorei essa referência, Ana. E para a nossa próxima rodada de perguntas, eu quero saber quais são os desafios que vocês enfrentam nesse recorte de pluralidade que você está. Então, Paulinha, você sendo uma mulher preta, bissexual, que desafios que você enfrenta? E eu acho que o que eu sinto muito é o preconceito velado. A gente já teve essa conversa antes e eu falo, eu não sei, por exemplo, o que uma mulher preta retinta passa, eu não sei. Mas eu escuto assim, nossa, como você é exótica. Nossa, você nem é tão escura assim. Nossa, mas você com cabelo liso, ninguém nem percebe, como se isso fosse uma coisa, né? É esse tipo de preconceito que dói em mim e dói porque eu fico pensando nas outras mulheres que escutam e o que uma mulher de pele mais retinta escuta. E a outra coisa isso eu estou falando na vida de um modo geral, depois eu vou falar profissionalmente. Você é bissexual porque você está em cima do muro. Mas você não sempre foi casada com homem? Você é bissexual porque você não tem coragem de assumir uma mulher. E não tem nada a ver, né? Então, esses preconceitos, esses comentários. E uma das coisas que eu aprendi no último 1 ano e meio é responder. Porque eu sempre fui aquela pessoa do deixa disso, né? Para quê? Então, eu aprendi a responder. Não é retrucar, não é brigar. A Ana que me conhece, a Gi me conhece, eu não sou uma pessoa de briga, né? Mas eu aprendi a responder. E minha mãe costumava dizer que não tem nada pior do que você colocar brasa na cabeça da pessoa. A Irina falou de formação cristã, eu também tive, né? E o apóstolo Paulo falava, né? Para você não brigar com seus inimigos, para você colocar brasa na cabeça deles. E é isso, né? É sempre dar uma resposta que faz a pessoa, ou ela não vai entender porque ela não está disposta, e aí né? A vida se encarrega dela,
ou ela vai ficar ali com aquela brasa na cabeça e vai levar adiante. O desafio do posicionamento, para mim, foi algo que pegou, né? Falar abertamente, porque quando você se coloca como uma mulher bissexual, assim como você, quando... A gente nem tinha colocado isso na pauta, mas eu acho importante porque eu escolhi não ter filhos biológicos, tá, gente? Mas eu sou verdadeiramente apaixonada pelos filhos do coração que a vida me deu, né? Quando você se posiciona, você sempre sofre pequenos ataques que tentam invalidar a sua competência. Então, como assim você vai ser uma boa terapeuta se você não sabe o que quer? Porque as pessoas entendem que uma mulher bissexual não sabe o que quer. Como assim você vai orientar pessoas, mas você não precisa falar da sua sexualidade, ou você não precisa afirmar que você é uma mulher preta? Até isso eu já ouvi, né? Isso não faz diferença. Não faz diferença para quem não sente. O que a Irina falou no começo, eu também não vejo a hora de chegar um momento em que a gente não precisa estar com a plaquinha, né? E ter que afirmar isso, porque para que realmente isso não seja um ponto relevante, para que isso realmente não afete, né? Mas hoje eu percebo que um dos maiores desafios é esse, é o posicionamento e o preconceito velado, né? O preconceito velado, ele vem de fora, mas o posicionamento é algo que deve partir de mim, porque se eu não me posiciono, é aquela velha história, né? É o silêncio das pessoas que faz com que o algoz possa ter a força que ele tem. Então, meu desafio individual é me posicionar. Então, é muito bom poder falar para 34, 35 pessoas aqui sobre isso, poder trazer um pouquinho dessa história, porque é uma forma de me fortalecer também, enquanto a Paula que eu estou hoje, né? Acho que é isso. Linda, maravilhosa. Obrigada, Paulinha. Irina, o que te desafia sendo uma mulher trans? Olha, antes da transição, eu fui perceber os desafios do ser mulher com a transição. Eu costumo falar que eu tive, né, eu tive o privilégio branco, eu tive, ainda tenho, eu tive o privilégio da masculinidade no passado, e eu fui perceber o tanto de privilégio que eu tinha com a transição. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que pediram para, descaradamente na prefeitura, viraram para mim numa reunião na qual eu estava conduzindo, inclusive, para eu fazer a ata, porque minha letra deveria ser mais bonita. Foram com essas exatas palavras e, naquele momento, eu parei para pensar que isso nunca tinha me acontecido, mas eu já tinha feito isso no passado. E aí eu entendi como o machismo me atravessava, o machismo estrutural, o machismo social. Também passei por uma série de outras situações em entrevistas de emprego, em assédios na rua, e tudo isso me fez ver que esse é o meu maior desafio. No começo da transição, passei um pouco de transfobia, a ponto de ser ameaçada de morte, ter que envolver polícia. Uma vez tentaram me jogar no trilho do metrô no centro de São Paulo, e tudo isso, no começo eu tentava negar e falar que não era por ser trans, que era por... E eu tentava buscar outras razões, até que chegou o momento em que a pessoa que me ameaçou de morte dentro do ambiente que eu trabalhava, dentro da empresa, falou que ia me matar porque não suportava travesti. E falou que ia trazer uma arma e que ia me matar. E naquele momento foi quando caiu a ficha que era por ser trans. E aí eu pensei, poxa, eu posso simplesmente afundar aqui com isso, ou eu posso dar na cara dessa pessoa. Eu falei, não vou dar na cara dessa pessoa, eu vou dar na cara dela com outra forma, com educação, com elegância, com respeito, para mostrar que, sim, ela pode ser do jeito que ela for, o que ela quiser, a pessoa babaca que ela é, mas eu vou ser melhor. Então,
isso me atravessava bastante no começo. Hoje em dia, não. Existe um privilégio muito grande que eu desfruto dele, que é a passabilidade trans, que é o termo que as pessoas trans usam para quando uma pessoa ela é passável pelo gênero com o qual ela se identifica, e com isso ela não é mais apontada, ela não é mais vista como trans, ela é vista como uma pessoa cis. Quanto mais passável a pessoa trans é, menos preconceito ela sofre. E isso é uma realidade. No começo, por causa de começo de transição, era bem difícil, porque não tinha como esconder a transição. Mas hoje em dia é algo que a passabilidade ela permite com que eu não sofra transfobia. Então, não me recordo de casos de transfobia recentes. Mas o machismo, ele foi aumentando com a passabilidade. O machismo, ele, quanto mais passável, quanto mais tempo de transição, quanto mais reconhecível como mulher, mais o machismo me atravessava. E aí eu percebi quantas dores as mulheres carregam, quantos sofrimentos, quantos apontamentos. Eu lembro, caso recente, uma pessoa me perguntar se eu já era mãe. E eu falei que não, e na hora eu me respondi de uma forma muito autêntica, eu falei, Deus que me livre. Falei, Deus que me livre ser mãe. E não é que eu tenho algo contra a criança ou contra a maternidade, gente, nada a ver. Mas é porque eu não imagino nesse lugar, né? E aí a pessoa falou assim, não, imagina, quando você engravidar, quando você tiver o seu bebê no seu colo, você vai ver como é uma bênção divina. E eu falei, bom, então não vai acontecer nunca essa bênção divina, porque eu não vou engravidar. Mas é isso. E aí a pessoa falou, e a pessoa começou a tentar, tipo, você vai, porque ela continuou achando que eu era uma pessoa cis, e ela ficou, não, você vai ter um bom esposo, uma boa família, os seus próprios filhos, e você vai conseguir. E ela estava achando que era falta de ânimo, falta de empenho. E aí ela colocou todo o potencial do que é ser mulher na gravidez. Ela falou, porque quando você é mãe, você se torna uma mulher melhor. E aí eu cortei, eu falei assim, olha, não vai acontecer porque eu não tenho um útero, então não vai acontecer. Essa bênção não é para mim. Falei assim, e também não é o caso de ser uma mulher melhor por parir, porque parir não faz de nenhuma mulher, de nenhuma pessoa mãe. Senão não teríamos tantas mulheres que parem, têm filhos, mas não são mães, não deveriam ser mães, não são boas mães. Não são só pessoas progenitoras que pariram, mas que não são mães. Ser mãe é outra coisa. E aí, quando eu disse isso, a pessoa ficou super sem graça, o ambiente ficou naquele climão, mas a resposta foi necessária. E aí eu percebo quantas vezes as mulheres passam por essas questões de maternidade, de carreira, de vai ter filho para ser mulher melhor, para ser uma mãe, que isso é necessário. Então, isso me atravessa bastante, o machismo que está presente na sociedade. Obrigada, Irina. Você está falando e eu estou pensando em todas as vezes que alguém pergunta. Então, primeiro quando namorava, é quando vai casar, depois quando casa, é quando vai ter filho, depois que tem um filho, é quando vai ter o segundo, depois que tem o segundo, se vai ter o terceiro. E é uma eterna cobrança de se encaixar em padrões. E se tem o terceiro, fala, nossa, mas por que você teve três? Que exagero, para que tanto filho? Então, o julgamento é uma coisa tão presente na nossa vida que a gente passa isso como se fosse algo super natural, um roteiro a ser cumprido, como você colocou aqui. Muito bom. Ana, e você? Quais são os desafios de ser uma mulher madura? Ai, gente, é uma maravilha, vou falar para vocês, viu? Eu acho que a melhor fase da minha vida está sendo agora após os 50 anos. É claro que existem desafios, né? Eu vou falar um pouco por mim, mas depois acho das mulheres em geral, com 50 a mais. Eu escolhi sair, né, de uma empresa onde eu tinha uma carreira sólida há cerca de um ano, onde eu tinha uma posição executiva. Foi por opção, foi por um chamado, né?
então atendi ao chamado, mas mesmo assim não é fácil, porque eu percebo que a maioria das pessoas se relacionava com o meu cargo, não se relacionava comigo, né? Talvez a Gi tenha sentido isso, a Adri que está aqui também, então é, é, é uma constatação, não falo, olha, é trilha, não, é uma constatação, e eu acho que foi importante ter isso, a constatação nesse momento da minha vida, que não tenha sido mais para frente, mas para as mulheres em geral, a gente sabe quanto é difícil uma mulher de mais de 50 anos conseguir realmente um emprego no mundo corporativo. Né? Existe um preconceito muito grande, apesar da medicina ter evoluído tanto, a expectativa de vida ser tão superior, a aposentadoria agora é por idade, não é mais por tempo de trabalho, há quantos anos, mas mesmo assim taxam que você tem uma produtividade até os 50 anos, né? E a gente discutia muito, né, Gi, sobre isso, quanto que para a empresa é importante ter pessoas, não só mulheres, né, com mais de 50 anos, porque essa maturidade, essa visão mais ampla, né, traz uma experiência de vida importantíssima para diversos projetos que a empresa tem. Porque muitas vezes a juventude, gente, desculpe os mais jovens aqui, que eu também já fui, mas a gente é muito arrogante, né? A gente acha que sabe tudo, não, é só fazer assim, assim, assado. E a vida não é um mundo acadêmico, a vida não é teoria. Né? Toda hora entra uma variável ali, você fala, o que eu faço com essa variável? Então, só realmente quem tem, né? A gente fala quem tem cabelo branco, né? Muitas vezes o pessoal usa esse termo, mas é da vivência, da experiência e dessa ampliação de visão. Então, eu acho que as empresas só perdem com essa mentalidade, então acho que esse movimento tem que vir, porque é um benefício para ambos os lados, e principalmente a mulher se sentir produtiva, né? Porque realmente tem uma coisa que puxa a gente, olha, como a Gi falou, o software vida ali, o roteiro, agora você tem mais de 50, você tem neto, então seu negócio agora é cuidar de neto, é fazer culinária, né? E vai te arrastando para um mundo que não é seu. Tem muita coisa para fazer ainda, gente. Eu gosto de namorar, tá? Eu sou divorciada, eu gosto de namorar, namoro mesmo. E então tem coisas que a gente tem que se permitir, né? Então muito cuidado para não ser arrastado por esse arquétipo, por esse roteiro, né? Que a gente tem que se isolar e ser aquela mulherzinha que fica ali só cuidando de neto, né? Ou vai para a igreja, nada contra, mas não seguir esse roteiro. Tem a questão um pouco, sim, da síndrome do ninho vazio, né? Então, é aquela coisa, quando as crianças são pequenas, é muito barulho, 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 né? E quando aí eles vão embora, é muito silêncio, 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 mas eu ainda gosto, tá? Não sei se mais para frente, mas, gente, quando tem ninguém falando, né? Porque neto também é isso, é duas alegrias mesmo, uma que chega, outra que vai embora, porque é uma alegria ver, mas quando vai, que fica aquele silêncio assim, você fala, nossa, eu estou ouvindo os meus pensamentos. Então, o silêncio, né, na mente, ele é muito importante para a gente se conhecer, para a gente se observar, para a gente não se distrair, né? Então, é isso aí que eu vejo dos principais desafios que eu tive até agora, Gi. Não sei, vamos ver mais para frente. Maravilhosa! Eu estou agora pensando na minha mãe e na minha sogra, falando, nossa, graças a Deus essas crianças foram embora. Vou pensar mais sobre isso, Ana, obrigada. Joyce, com você, amore. Eu pensei isso também, viu, Gi? Confesso. Mas vamos lá. Como pessoa com deficiência, eu acho que o meu maior desafio aí, primeiro, foi vencer o meu preconceito comigo mesmo. Né, de encarar que, olha, você tem a deficiência, é irreversível, fechou, é isso, e o fato de ter sido gradativo, né? Não foi assim, eu acordei, pum. Então, isso foi muito difícil, porque eu acreditava que em algum momento podia reverter e tudo mais, e eu ficava naquela expectativa e o tempo foi passando. No entanto, eu fui colocar o aparelho há 3 anos. Então, né, de 18, quando eu comecei com a perca, até agora, 30 e poucos anos, foi muito tempo.
Então, eu precisava entender e aceitar. Eu tinha vergonha de usar o aparelho, eu tinha vergonha de falar que eu não escutava. Só que, de repente, foi ficando muito mais nítido, muito mais visual, perceptível, o fato de eu não me escutar. Oi, que? Pode repetir? Não entendi. E eu passei a me isolar, porque eu já tinha vergonha, eu entendia tudo errado. Né? Então, eu já não conseguia mais assistir um filme, as músicas recentes eu não sei cantar nenhuma, porque eu ouvia, mas eu não entendia. Então, isso foi ficando muito, muito forte para mim, né? E daí, com o nascimento da minha filha, tudo, a questão da experiência na liderança, que foi exigindo de mim muito mais nesse contexto, eu falei, gente, eu preciso realmente fazer alguma coisa. E daí é onde entrou o papel do meu esposo, que super me incentivou. Ele falou, Joyce, usar o aparelho não tem nada demais, vamos encarar esse desafio. E a minha mãe também tem perca auditiva, ela usa aparelho, só que ela foi usar muito, muito tardiamente. Então, ela teve dificuldade de adaptação. E eu tinha aquilo como experiência, eu falava, não, mas eu vou ouvir um som robotizado, vai me incomodar e não vou me adaptar. E daí é onde eu tive que enfrentar esse desafio e falar, não, eu tenho que encarar, né? Deixa eu tentar, pelo menos, né? Então, acho que esse foi o primeiro pilar, assim, dessa questão de regras de desafios para mim. O segundo, que é o que a gente enfrenta todos os dias, é certamente que as pessoas não enxergam a minha deficiência, né? Então, é muito difícil. E daí eu fico num conflito comigo mesma. Quando alguma pessoa me trata de uma forma da qual eu me sinto incomodada, da pessoa, de repente, falar de uma forma que eu não entendo, a pessoa fala de lado, ou me chama, né, longe, eu não me escuto, daí a pessoa vem, nossa, eu te chamei tanto, você não escutou? Daí eu preciso verbalizar, eu preciso falar, né? Hoje eu falo com mais leveza, né? Eu falo isso de uma forma muito tranquila. Mas o ruim é o depois, é se a pessoa ela continua ainda, mesmo sabendo, como se ela, sei lá, como se ela negasse, eu não sei, assim, como se não faz sentido, porque não incomoda ela, né? Então, eu acho que as pessoas ainda não precisam de um pouco mais de sensibilidade, de empatia mesmo, né? De olhar para o outro e falar, pô, existe algo ali que eu consigo contribuir, de que forma que eu posso contribuir? E hoje eu falo isso de uma forma muito tranquila, eu falo, gente, eu não, hoje mesmo eu tive uma experiência, cheguei na academia, uma colega lá falou assim, nossa, Joyce, você estava descendo do carro, eu te chamei tanto e você não escutou. Daí eu falei para ela, eu não escutei porque eu sou deficiente auditiva, eu uso aparelho e de longe eu não vou te escutar. Ela olhou para mim assim, ela, ai, tá, desculpa. Eu falei, não, fica tranquila. Na próxima você já sabe, me cutuca, né? Vem perto, fala de frente comigo, né? E ok, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você tem aquelas situações onde a pessoa fala assim, nossa, mas você não está entendendo, você usa aparelho. Isso é muito comum. Eu falo, gente, eu uso aparelho, eu não tenho um ouvido novo, né? Infelizmente, eu não tenho audição como vocês, né? Como uma pessoa que não tem essa perca, que não tem essa deficiência. Então, as pessoas, elas têm ainda um pouco disso, né? Ah, mas você é deficiente? Ah, mas você usa aparelho, então não é mais. Não, eu sou. Eu sou, porque eu ainda tenho, né, diversos pontos que eu tenho dificuldade, que eu enfrento, né, para ouvir, para me comunicar, para entender muitas vezes, né? Então, assim, tem todo um trabalho que as pessoas precisam ser sensibilizadas. Por isso que esse momento aqui é muito importante. Aqui, dentro das empresas, dentro das escolas, justamente para que as pessoas elas tenham esse tema com uma sensibilidade maior, com uma clareza, que elas se interessem em buscar formas de otimizar, de melhorar, de amenizar, de tornar os ambientes para os deficientes, não só os auditivos, mas de um modo geral, possível, né? E não olhar com um olhar de incapacidade ou de rejeição, não, ali não dá para a gente envolver nessa atividade, porque, não escuta, ela entende tudo errado. Não, mas o que a gente pode fazer para proporcionar um ambiente seguro, um ambiente, né, possível para que essa pessoa consiga desenvolver, né, e fazer parte e mostrar o quanto ela é capaz, né? Então, eu acho que são esses dois pilares aí, né? Vencer a gente mesmo, né? E depois que a gente vence a gente mesmo, sem dúvida nenhuma, vencer a sociedade, as pessoas. Mas daí eu tenho empatia por elas. Eu falo, poxa, elas também estão se desenvolvendo, né? Elas também estão nesse caminho aí, aprendendo, crescendo, amadurecendo. Então, por isso que eu acho assim muito importante. Tenho um prazer enorme de falar sobre isso, para justamente ajudar pessoas a lidar comigo e com os demais.
Incrível. Nossa, obrigada. Que depoimento maravilhoso, Joyce. E é importante a gente perceber realidades que não são as nossas, porque a gente fica tão imerso na nossa realidade que a gente acredita que todas as outras pessoas estão passando pelas mesmas coisas. E como é diferente, né? Como a gente está em outros lugares. Vou ler aqui algumas coisas que trouxeram, que eu achei bem bacana. A vida não é teoria, frase da Ana, maravilhosa. A Raquel colocou aqui que bate-papo extraordinário, Irina, como sempre, maravilhosa com seus posicionamentos. A Adri, maravilhosa, também colocando aqui que, para mim, o desafio foi lidar com julgamentos dos ciclos que encerrei na minha vida. Hoje expresso minha essência na minha originalidade, sem precisar de uma figura salvadora masculina para ditar como eu devo viver. Incrível, eu sou sua fã. A Maria foi citando aqui algumas frases importantes que veio, né? Não faz sentido porque não incomoda ela. Quanta inspiração nas falas, nas histórias de vocês. Tornar ambientes para pessoas deficientes de modo geral possível. Excelente. Gente, o papo tá delicioso. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas a gente vai chegando no final, então eu queria agora convidar vocês a falar um pouquinho sobre quais são as suas perspectivas para frente, para o futuro, e dar uma palavrinha de encerramento. Antes de passar a palavra para vocês, queria só compartilhar alguns eventos recentes que aconteceram, né? Então, só para pegar algumas coisas que nos afetam como mulher. Essa semana veio a notícia de que teve vários layoffs e a gente tem várias empresas que trabalham com diversidade e inclusão, que fazem pauta, e que anunciaram, quando fomos ver, avaliar quanto que foi o percentual de mulheres demitidas, 68% foram mulheres desses layoffs. Então, ainda a gente tem um preconceito de gênero bastante embutido nisso. Tivemos o caso do Campari, né? Vocês acompanharam o Red Pill, né? Homens com muito medo do que as mulheres podem ser. E ainda por cima, gente, uma notícia super recente, que 35 mulheres sofrem violência por minuto no Brasil. Então, a gente ainda tem um cenário de muitas coisas acontecendo. E para a gente ir nesse encerramento, eu convido aqui a Joyce para ir fechando. Então, Joyce, por favor, comece com você. Como que você vê as perspectivas de futuro e também a sua palavra final aí para a gente. Eu acredito, assim, espero, né, um futuro muito mais inclusivo, né, eu acho que esse é um ponto principal. E, atualmente, por exemplo, falando dos deficientes auditivos, nós somos 500 milhões aí no mundo, né, dados aí da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está falando de muita gente. Isso eu estou falando do meu lugar de fala, né, ali dos deficientes auditivos. Mas sem contar aí a diversidade que nós temos, né, de outras deficiências. Então, eu acredito que tudo começa pela educação, né, momentos como estes, como eu mencionei, em escolas, né, trazendo essa inclusão, colocando deficientes nas mesmas salas, isso já acontece hoje, né, mas que isso seja cada vez mais real, que essa educação, essa sensibilidade comece lá, dentro da sala de aula, né, a minha filha, não só porque convive comigo, mas dentro da escola dela, na salinha dela, tem cadeirante, autista, então, assim, é sensacional ver como que ela interage com essas crianças, de forma muito natural, e ela encara isso de uma forma muito leve, e isso é lindo de ver, né? Então, eu acho que tudo começa pela educação. E como que a gente vai levar isso para gente grande, né? Eu costumo falar, como que a gente vai trazer essa sensibilidade para as pessoas que já saíram dessa fase? É nas empresas, né? Onde que nós passamos a maior parte do nosso tempo? Dentro do nosso trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então, que cada vez mais essa inclusão, né, esses bate-papos, a questão da diversidade seja levada a sério, né, seja introduzida dentro das empresas, não só por questões de marketing, porque é isso que tem se falado, porque é isso que tem, né, o mercado tem exigido, não. E também não para cumprir cota,
né? Não somente por isso, a gente sabe que tudo isso existe, mas que seja real, que seja na essência, que seja as empresas preocupadas, né? Que elas entendam e criem esse ambiente. A gente sabe que existe uma questão de investimento, né? Tem todo esse critério, mas onde é real, onde as pessoas elas passam a se preocupar de verdade, acreditar nos valores, na competência desses profissionais, né? Tem gente boa, tem gente competente, deficiente e não. Então, assim, vamos acreditar, vamos realmente colocar essa galera aí para fazer parte, para contribuir. Então, eu acredito muito, né, nesse papel, né, do que nós estamos praticando aqui nesse momento e dessa onda, que não seja só uma onda, né, se falando de diversidade, mas que venha aí se perpetuar e se tornar real na sua essência, né? Esse é o meu desejo, é a minha perspectiva de futuro, eu acredito muito nisso. Para finalizar, né, eu queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento, né, por estar participando aqui desse momento, por ter tido a oportunidade de compartilhar aí um pouquinho quem é a Joyce, os meus desafios, né, eu acho que isso é muito importante, como eu já mencionei diversas vezes, e agradecer a oportunidade aí também de conhecer essas mulheres, histórias maravilhosas, né, eu fui me conectando com vários pontos aí, que todas foram compartilhando, isso é muito importante, dá uma motivação, revigora, né, faz a gente trazer várias reflexões, isso é muito bom. E com certeza, né, deixar aí o meu respeito e o meu carinho para todas as mulheres e uma reflexão do quanto nós somos fortes, corajosas, né, o quanto nós estamos aí contribuindo, né, para a sociedade, o quanto nós merecemos cuidado nosso, no autocuidado, né, o quanto é importante esse olhar para nós e para valorizar a nossa essência, valorizar a nossa história, que história, eu conto da minha história, olha só que histórias lindas que estão sendo contadas aqui, então que a gente venha cada vez mais contar essas histórias, compartilhar essas experiências para o nosso crescimento, porque cada vez que a gente conta a nossa história, né, cada vez que a gente nos ouve, nos escuta assim, fala, poxa, olha só tudo que eu vivi, olha só tudo que eu já venci, olha só as experiências, né, que eu tenho, isso dá uma motivação, dá um gás para a gente subir mais um degrau, né, e o quanto a gente contribui também para a vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que as nossas dores, os nossos desafios, eles nada são do que para a gente realmente ajudar, contribuir na vida de outras pessoas que estejam passando ou já passaram, ou irão passar, e aquilo vai ficar aquela sementinha, aquela história ali, aquela experiência, né? E quando a pessoa passar, ela vai falar, não estou sozinha, alguém já passou, alguém está passando, né? Então, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Então, eu deixo aqui o meu carinho, o meu respeito a todas as mulheres, e mais uma vez, muito obrigada. Ai, obrigada. Maravilhosa, super obrigada pela tua presença, Joyce. Ana, Vamos lá, realmente, eu vim aqui pensando muito no que eu ia transmitir, gente, eu aprendi tanto aqui, ouvindo as falas, então a gente sempre tem, né, o que levar, a gente tem o que dar, mas a gente tem muito para receber também. Quanto às perspectivas, eu concordo, né, gente, as empresas, eu acho que são realmente uma alavanca, né, mas não é só com elas, acho que a gente tem que pensar muito na nossa responsabilidade. Eu lembro que quando eu fiz um curso de diversidade, acho que a Gi, lá no Instituto, né, que a Gi também estava, e depois umas reflexões, eu acabei perguntando lá para a instrutora, né, existe algum curso de mentoria para mães de meninos? E ela falou, não vi, nunca vi. E eu percebo que ali, eu não digo do curso, mas eu tenho um neto pequeno e a gente percebe quantas coisas às vezes vão no automático, vão nesse roteiro, e a gente acaba perpetuando sem querer com frases, o menino não chora, o menino é mais forte, né? E o nosso papel, acho que a escola tem o seu papel, a empresa tem o seu papel, mas cada uma de nós tem esse papel também, com essa consciência de não continuar perpetuando, né?
Por quê? Porque toda mudança, a gente, gera resistência, né? A Gi falou a questão lá do Calvo Campari, né? Como tem mulheres que eu escutei também já falando de macho alfa, que o homem que faz atividades domésticas, ele acaba ficando feminilizado, então ele acaba não sendo mais o provedor. Então, são coisas, resistências do status quo que existe, né? Que está ali e que a gente vai mudar, então sempre vai existir resistência. Eu tinha um exemplo que eu usava muito na empresa, um peixe, né, quando está no aquário e está com pouca água, ele vai se debater muito. É onde ele vai mais se debater. Enquanto a água está ali, com oxigênio suficiente para ele, ele está bem, né? Então, a gente vai encontrar resistência, sim, e a gente tem que se posicionar, né? Achei muito interessante, né? A questão da Paula e Irina falando, tem que falar, né? Não é para ser agressivo, nada, mas se posicionar, não deixar aquele silêncio, e fazer o nosso papel, né? Que é esse do dia a dia, com quem tiver ao nosso redor, uma fala, fazer refletir, né? Você está vendo o que você está falando, né? Você não acha que isso remete a algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo? Então, do nosso papel nessa mudança, nós não somos agentes passivos, nós somos agentes ativos. E como recado final, mulheres maravilhosas, eu queria falar para vocês, sejam gentis com vocês. Rede social, né, um negócio, eu acabei saindo há algum tempo, a gente tem que ter muita maturidade, porque senão vem a questão que a Gi falou, é muita comparação, seja assim, e você acorda, vê lá, tem 1000 cursos, 1000 coisas, nossa, mulher, para ser na estética, na espiritualidade, no emocional, e receitas, e receitas, e receitas, e um monte de mulheres se dizendo bem resolvidas, que isso, né, mudou a minha vida, não existem fórmulas mágicas, tá? Existe gente, muitas querendo ganhar dinheiro, né? E usando ali dessa questão do padrão, né? Então, eu acho assim, que eu tenho filhas de 20 e poucos anos, né? Então, observo muito isso e penso, claro que elas estão na época delas, mas eu penso, nossa, quanto tempo, às vezes, né? A gente perdendo com isso, com histórias, com fofocas, histórias que não são da nossa vida. Então, muito dinheiro envolvido, é o mercado da estética, né? Então, dou esse conselho para vocês, porque, gente, tem que pensar também no cuidado com vocês depois dos 50 anos. Fazer o seu pezinho de meia, fazer o seu planejamento financeiro. Mulher, geralmente, aquela, compra presente para o filho, compra presente para o marido, compra presente para a mãe, cuida disso, cuida daquilo, e realmente, nesse cuidado, a mulher acaba esquecendo de cuidar de si mesma. Não de si, da maquiagem, da roupa, da moda, tudo, mas para o seu futuro, para viajar, para desfrutar. Então, façam o seu planejamento financeiro, tá? O que dê, né? Estou aqui também, depois te passa contato, se precisar de algum apoio, tá? Pro bono, mas assim, é a minha forma que eu posso colaborar com vocês, né, ou contra as mulheres, nessa importância que tem, porque pessoal, não sei se vocês já foram numa casa de idosos, de terceira idade, vocês vão ver muito mais mulheres de lá do que homens. Então, é uma realidade. Então, a gente tem realmente que se precaver, porque nós vivemos mais do que os homens, né? Então, todas as estatísticas indicam isso. Então, a gente precisa também ser gentil em todos os aspectos. O olhar não é egoísmo, mas a gente cuida de todo mundo, mas a gente tem que cuidar primeiro da gente, senão a gente não vai ter condição de cuidar dos outros. Um beijo muito grande e que a gente tenha muito mais rodas de conversa, das mais variadas possíveis, aí, para realmente deixar essa sororidade cada vez mais forte. Obrigada, Gi, foi um privilégio a todas vocês de estar aqui nessa manhã. Obrigada, Ana. Irina. Eu não posso deixar de falar que 90% da população trans no Brasil sobrevive da prostituição por falta de oportunidade, por falta de acesso ao mercado de trabalho, por falta de incentivo à educação e de políticas públicas. E eu não posso deixar de falar também que eu já fui uma dessas pessoas que um dia teve a vida modificada por uma vaga afirmativa. Quando você é uma pessoa trans, é muito difícil você sequer achar onde que você pode se encaixar numa empresa ou qual empresa você pode sequer pensar em trabalhar. E uma vaga afirmativa parece
bobo e simples, mas muda completamente, porque a pessoa busca algo que ela sabe que estão procurando por ela. Quando eu assumi meu primeiro trabalho por uma vaga afirmativa, eu pensei, caramba, querem me contratar por eu ser eu. E isso é transformador, isso é mágico. Então, para a perspectiva, eu penso que não somente empresas, organizações podem se beneficiar e deveriam investir mais em recrutamento e seleção inclusivas, para não somente sobre pessoas trans, mas para todos os recortes de diversidade poderem receber essa dignificação. Também não posso deixar de falar que pessoas trans têm 40% mais chance de acontecer o suicídio, de cometer suicídio no Brasil, que o Brasil, em 2023, no relatório que saiu, continua sendo pelo 14º ano consecutivo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, ainda temos uma realidade muito grande a ser modificada, né? A ser transformada. Mas a transformação, ela começa com a palavra trans. Então, eu acho que nós podemos, sim, transformar não somente a nossa sociedade, não somente nossa empresa, nossa organização, com processos, com revisões, com diversidade, equidade e inclusão, mas também transformar a nós mesmas nesse processo e abrir caminho, como nesse evento agora, abrir caminho para que essas pessoas elas consigam manifestar a sua voz, alcançar outras pessoas, e assim, eu posso não mudar o mundo inteiro, mas se eu mudar o meu mundinho que me cerca, que tem contato comigo, já estarei fazendo um grande trabalho, porque aí a transformação ela começa a se espalhar. Então, essa é a palavra que eu gostaria de ter deixado, de deixar aqui para vocês. O agradecimento, é claro, e me deixar à disposição, se vocês quiserem manter o contato, quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, LinkedIn, Instagram, estou aí para todas vocês. Um beijo. Obrigada, Irina, maravilhosa. Como é bom ter você aqui comigo. Sou muito grata por ter você na minha jornada, viu? E por fim, mas não menos importante, Paulinha, meu amor. Nossa, é emocionante ouvir cada uma das mulheres aqui. E cada uma dava para fazer um ganchinho e falar. Eu sou faladeira, gente. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Hoje eu estou até bem sucinta. Mas quando a Joyce fala, né, que na escola da filha dela a forma como as crianças lidam é mais prático. Eu lembro quando eu fui contar recentemente para o meu enteado e para minha sobrinha tem 10, meu enteado tem 12, sobre a minha bissexualidade. E aí eu e meu companheiro fizemos assim todo né, porque a gente estava preocupado, porque para contar para adulto é muito difícil. E aí eu falei assim, tia, né, é bissexual. Aí ele falou assim, você é bisnaguinha? Eu até contei para a Gi essa história, porque eles têm uma linguagem já própria deles. Aí minha sobrinha fez assim, tia, eu sou pan. E aí eles começaram a falar com uma naturalidade que não mudou nada. Nada. A tia Paula continua sendo a tia Paula. Não mudou absolutamente nada. A forma como eles tratam pessoas com deficiência, a forma como eles mesmos corrigem os coleguinhas que praticam algum ato de racismo, é muito natural. É claro que a gente deseja que isso continue para o futuro. Só que, para nós que somos adultos, né? Vocês falaram muito do meio corporativo. Hoje, eu não estou diretamente no meio corporativo, mas atendo muitos gestores dentro do meu trabalho enquanto terapeuta. E eu falo que a grande sacada é quando a gente pode ter conversas leves, sutis e no dia a dia. Quando a gente consegue, naquela uma piada que a pessoa faz e a gente sutilmente vai lá e faz a pessoa mudar a forma de ver. Eu desejo que cada um de nós que estamos aqui hoje consigamos ir plantando pequenas sementes, né? Pequenas doses diárias, para que isso vá florescendo no coração das outras pessoas. E que essa naturalidade que hoje a gente já vê nas crianças possa ir se espalhando e possa ir crescendo e que isso possa brilhar cada vez mais, né? Porque quando a Irina, por exemplo, fala do machismo estrutural, cada um de nós também temos que prestar atenção onde está o nosso preconceito, onde está o nosso machismo,
onde está a nossa incapacidade de ouvir e onde está a nossa incapacidade de perceber o lugar do outro. Porque é só assim que a gente consegue ir mudando e levando essas sementinhas adiante. Com relação à palavra, eu trouxe uma frase, na verdade, que eu tatuei recentemente. E todas nós mulheres, a gente cresce sendo tolhida, impedida, fechada. E a frase que eu separei é Luceat lux vestra, que a tradução é deixe sua luz brilhar. Isso também para os meninos que estão aqui, né? Deixa a luz de vocês brilhar, né? Deixa a essência, a verdadeira vontade de cada um de vocês brilhar. Então, Luceat lux vestra, que essa seja a verdade de cada um de vocês. Agradeço imensamente por terem me permitido estar aqui falando um pouquinho, por escutar histórias tão lindas. Dá vontade de contar várias outras histórias, né? E contem também a história de vocês, porque é mágico, é lindo e é transformador. Muito, muito obrigada. Obrigada, Paulinha. Gente, nem quando a gente desenhou essa ideia desse encontro, eu não podia imaginar como seria tão maravilhoso como foi. Eu estou aqui imensamente grata pelas minhas convidadas tão especiais, imensamente grata, e por cada pessoa que esteve aqui com a gente e que compartilhou seus insights e as suas questões aqui no chat. Eu queria convidar vocês para abrirem a câmera para a gente tirar uma fotinho juntas, antes da gente ir encerrando. A Carol, enquanto isso, gente, ela vai fazer um sorteio para o nosso curso de lugar de fala. Então, daqui a pouco ela vai falar quem são as pessoas sorteadas para vocês poderem fazer. Então, se todo mundo puder abrir as suas câmeras, a gente vai tirar a nossa fotinho. Quem quiser ficar mais um pouco, a gente vai ficar para conseguir conversar mais um pouco. E quem não puder, a gente já vai encerrando aqui para vocês, tá? Então, eu vou pedir aí, vou falar 3, 2, 1, você pode escolher aquele emoji que você mais gosta, dá aquele sorriso maravilhoso e aí a gente encerra. Só um minuto que o Felipe caiu. Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1 e X! Muitíssimo obrigada, agradeço imensamente, meninas. Se vocês quiserem colocar aqui suas redes sociais, como fazem para falar com vocês, coloquem aí no chat. Eu vou parar a gravação, mas a gente continua por aqui para quem puder e quiser ficar mais um pouquinho com a gente. Obrigada.